Oi, gente, eu sou a Larissa Tancredi. E eu sou o Marcos Gomes. E nós somos o Conselho de Classe Podcast. Hoje a gente vai falar das histórias que marcaram a nossa etapa até agora, não é, Lari? A nossa vida de professor. Porque a gente já escutou coisas muito estranhas, né? Tanto de pai, de aluno, quanto dos próprios alunos. E aí hoje a gente selecionou algumas coisas que a gente já ouviu e que foram chocantes pra gente. A gente, como professor, a gente escuta muita desculpinha de aluno, né, no caso. E dentro dessas desculpinhas que a gente julga, a gente tem histórias sérias também, né? Sérias, sim, infelizmente, né? Uhum. Mas algumas engraçadas também, né? Porque às vezes os pais querem... Como é que fala? Imputar responsabilidades que não tem, a gente não tem, né? Eles querem que a gente tenha toda a responsabilidade, né, sobre os filhos deles. E também, às vezes, eles mentem pelos filhos, né? E aí acaba se tornando uma coisa um pouco ridícula, e aí essa é a parte engraçada, né? É verdade. Mas vamos lá, vamos começar com o primeiro que você destacou aí, Lari. Eu selecionei a primeira aqui, né? Então, assim, era um aluno que ele vivia dormindo na sala e não fazia nada. E, infelizmente, ele já tinha repetido de ano, né? E aí a gente chamou o pai para conversar, explicar a situação, falar que o filho dele estava dormindo na aula, não fazia nada, e que isso ia acarretar em outra reprovação, né? E aí a resposta que eu tive do pai foi que o menino fica a noite inteira na internet e ele não pode fazer nada, porque ele tem que dormir. Ele fala pro filho dele ir dormir, mas ele não pode fazer nada. Só que a gente está falando de um adolescente, quer dizer, pré-adolescente, né? 13, 14 anos. O interessante é que o pai tem que trabalhar, isso aí a gente concorda. Não, com certeza. Que ele tem que trabalhar, ele tem que estar acordado, desperto e descansado, né? No outro dia. Mas ele não acha que o filho dele precisa disso. Ou então, assim, ele até acha que o filho precisa. Ele concorda que ele não deveria passar a noite na internet. Mas ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Se ele já falou, filho, você precisa dormir. E isso é o suficiente. Ele fez o trabalho dele de pai. Ser pai é muito fácil, gente. Você deixa o menino, ele se vira, ele se educa. Aí você fala pra ele, faz assim. Se ele não fizer, o que você pode fazer? Eu sei que assim, que eu até, na hora, juro que me deu vontade de rir. Que eu falei, sim, mas quem paga a internet não é o senhor? Quem é o dono da casa não é o senhor? Por que o senhor não pega? O celular dele foi quem comprou? Aí ele, fui eu. Eu falei, então, o senhor não pega o celular dele? O senhor não desliga a internet? Você pode fazer tantas coisas. Inclusive, sentar e conversar melhor com o seu filho sobre o comportamento dele, né? E no caso, assim, o pai fica tirando o corpo fora, mas no ECA, que todo mundo critica, o ECA, ele tem dispositivo lá que o pai, ele tem que se fazer autoridade, ué. Então... Esse pai tá falhando muito, né? Tá jogando muito pra responsabilidade pro aluno, né? E assim, se você pensar que você tá dando a responsabilidade toda para um adolescente de 13, 14 anos, é muito complicado, porque o que eu percebo, às vezes, é que o pai não quer dar educação, porque aos poucos você vai dando mais responsabilidade pro seu filho. Aí o que eu percebo, às vezes, é que assim, o menino fez 15 anos, aí o pai dele quer que ele fez aniversário e a responsabilidade... Só que ele nunca teve responsabilidade antes. O pai não foi dando responsabilidades aos poucos, né? Pra ele ir aprendendo. Mas, enfim, o aluno que ia ter que decidir se ele ia ficar na internet ou não. E, pelo que eu vi no resto do ano, ele decidiu que ele ia ficar a noite inteira na internet, sim. A minha primeira história era da época que eu ainda era de colégio particular. Eu era bem no início ali da minha carreira. O que aconteceu? Tinha uma mãe de aluna, ela chegou e pediu uma reunião comigo, né? Porque no colégio particular a direção pode deixar o professor e o pai conversar diretamente, né? Lógico que tem um intermédio antes, né? Aí ela veio reclamar o seguinte, professor, seguinte, minha filha tirou 0 na sua prova. Aí eu falei, tudo bem, qual é a dúvida dela? Eu quero saber por que minha filha tirou 0 com o senhor em física, porque ela fez a lista de exercícios. E ela gabaritou a lista de exercícios. Ela fez a lista de exercícios aonde? Então, eu passava a lista de exercícios pra casa, né? Aí às vezes eu fico pensando, eu falei, gente, o pai não pensou 1 minuto antes de ir lá cobrar isso do professor? Que vai passar uma vergonha tão besta. Não, e o pior é que eu tava conversando com ela, eu falei, mas minha senhora, é o seguinte, a lista de exercícios funciona assim, eu passo pra casa, o aluno tem que fazer por ele mesmo,
mas eu não tenho como ficar vendo se é ele que tá fazendo ou não é. Sim, Tá e entendendo? nem se Mas, ele tá copiando de alguém, né? eu levo em consideração a boa vontade, assim, eu acho que todos os meus alunos, a boa fé, aliás, eu acho que todos os meus alunos estão tendo boa fé. Mas, não sei, né? Agora, eu posso te refazer a pergunta? Aí ela, pode. Eu falei, então, a sua filha, ela gabaritou a lista de exercícios que eu mandei pra casa. O que aconteceu com ela? Da lista de exercícios pra prova. Porque na prova ela tirou 0. Aí a mãe ficou olhando assim pra mim. Ela falou assim, professor, você acha que ela pode ter colado na lista de exercícios? Eu falei, não sei. Você tá me falando. Conversa com sua filha primeiro, depois aí... Pronto, depois daí essa mulher nunca mais ela foi lá. Né? É isso que eu penso às Mas vezes. o foda é que não foi nem pedir desculpa. Ah, não, isso É jamais. isso que eu fico Pai não pau. pede desculpa. Eles fazem a merda que for. Assim, o erro, né? Quando eles cometem o erro, é muito difícil um pai vir pedir desculpa. Eu nunca escutei desculpa de nenhum pai. Não, eu também não lembro Nem de ter, no seu ter caso, escola escutado. particular, nem pública, né? Mas, assim, eu acho engraçado, porque o que eu penso é que o pai, ele não pensa antes de ir lá conversar com a gente, né? Eles, tipo, provavelmente essa menina aí chegou, mãe, isso é um absurdo, olha aqui, eu tirei nota máxima na lista, como que eu tirei 0 na prova? Tem alguma coisa errada. E a mãe não pensou nem em questionar a filha dela. Falei, realmente, minha filha, como é que você tirou 10, né? Na lista e 0 na prova? Não faz sentido. Mas e linka um pouco com a tua próxima história, né? Sim. Porque o pai, eu acho que o pai geral agora dessa geração de alunos que a gente tem é da nossa geração, né? Sim. A nossa geração tá falhando demais, velho. Nossa senhora, nós somos péssimos pais, gente, que isso. Então, a minha próxima história foi até engraçada, porque eu juro pra vocês, gente, enquanto a mãe falava, eu fiquei tipo, sabe, não tô entendendo onde que a senhora quer chegar. Porque uma aluna, assim, como na matéria ela não é muito boa, mas é aquela menina que é educada, respeitosa, então ela é uma aluna tranquila, ela só precisa se esforçar pra estudar, né? Ela é uma aluna normal, né? Vamos dizer assim, né? Não, mas é porque é normal, né? Porque às vezes a gente tem um aluno que não faz nada, também é mal educado, né? Não era o caso dela. E eu me dou bem com ela, nunca tive problema nenhum, e tranquilo. E aí a mãe dela chegou pra mim falando que a filha dela tava muito triste, chorou por minha causa. Aí eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Eu não lembro de ter tido nenhum tipo de embate com ela, ou de eu ter tido que chamar a atenção dela com uma forma mais ríspida. O que aconteceu? Aí que ela falou pra mim que a minha filha dela ficou de recuperação. E ela tava muito chateada comigo porque ela gosta de mim. E mesmo assim ficou de recuperação. Aí eu olhei assim pra mãe dela e falei assim, mas a senhora sabe que ela ficou de recuperação porque ela não faz as coisas, né? Se ela não faz exercício, lógico, assim, o lógico se você não faz exercício... A sua filha, ela tem um objetivo, que é pegar o conteúdo que eu tô passando, dar uma forma de dar a aula pra ela e ela assimilar o conteúdo e reproduzir pra mim o que ela aprendeu. Exatamente. Só e a parte de isso... assimilar o conteúdo não é só escutar eu falar. É fazer exercício, é tirar dúvida, é fazer leitura dos textos de novo. E ela não faz nada disso. E a mãe dela foi lá reclamar porque eu sou má, pelo visto. Agora a gente tem que ver que o professor, ele tem que ser... Se ele for se tornar bem-quisto por um aluno, ele tem a obrigação de forjar a nota para um menino? Então, mas assim, uma coisa é o meu aluno, ela, de 12, 13 anos, ter essa sensação, tipo, nossa, eu gosto tanto da professora, como ela me deixou de recuperação. Porque, né, eles ainda estão em formação. O que me irrita... é a mãe falar isso pra mim, vem falar que ela tá muito chateada comigo, muito triste comigo. Eu falei, mas a senhora tem que conversar com ela, que eu não vou forjar uma nota e que ela pode melhorar o estudo dela. É lógico. Ai, gente, mas olha, quando é esse tipo de conversa, me dá preguiça, viu? O meu caso é o seguinte, tinha uma menina que ela tinha muita dificuldade de sociabilização. Tá. Ela não conseguia se conectar com os colegas dela. E aí, beleza. No primeiro bimestre, os alunos chegaram falando que ela estava faltando muito porque ela estava com depressão. Aí a família foi contactada. Saber por que ela estava faltando muito. E segundo bimestre, a mesma coisa. Terceiro bimestre, a mesma coisa. Quando foi... Aliás, no terceiro bimestre, a gente faz um conselho
que já é quase o conselho final para os pais, né? Avisar, ó, Sim. seu filho tá quase reprovando, seu filho... Tem uns que não tem mais chance de passar, vai ficar Cara, na recuperação. a mãe dessa menina deu um escândalo na reunião, porque falou que a culpa da menina estar naquela situação era dos professores e da direção. Mas ela não tinha culpa nenhuma como mãe. Não, a mãe contactou um advogado. Nossa. O advogado foi lá na escola e a gente chamou o conselho tutelar, Com certeza. a regional de ensino e fizemos a reunião lá e tal. A tese da mãe, eu vou colocar assim, era que a filha no colégio anterior, do colégio do ano passado a essa reunião, né? Ele falou assim, não, minha filha amava o colégio. Ela só queria ficar lá, inclusive hoje ela quer voltar para lá. E vocês não fizeram nada para mudar isso na cabeça dela. Aí a gente... Oi? O povo acha que a gente tem umas funções que a gente não tem, né? Aí eu falei, não, mas minha senhora, a gente tá lá, a gente sabe o problema que ela tá tendo. Inclusive, eu até gostaria de saber da senhora, porque veio a nossa... a gente repassou para você, dizendo que ela estava faltando, e ela justificou aqui pra gente que estava com depressão. A senhora procurou um tratamento especializado para ela, porque isso aí a família tem que ir atrás também. Com então, certeza. a educação dela aqui, a gente tem que fazer um trabalho conjunto. Você fez sua parte? Ah, porque não sei o que, começou a desconversar. Ah, porque vocês são negligentes, não sei o que. Final das E o advogado contas. lá? O advogado, eu acho que no meio do negócio, o advogado se ligou Na merda na onde ele caquinha tava. que ele fez, né? E falou assim, não era isso que ela tinha me falado. E aí, nessa aí, a mãe saiu sem crédito, né? Tadinha. Arrumou uma briga desnecessária, uma animosidade que até esse ano a filha nem tá mais no nosso colégio, né? E o que a mãe não queria é que ela voltasse pro colégio que ela queria. Porque, na real, a menina tava dando birra e a mãe não conseguia colocar a ordem na menina, né? Ah, então ela tava... Na verdade, nem a fato da depressão era verdade? Eu creio que ela tem algum problema. Entendi. Mas não, a mãe não foi atrás de nenhum diagnóstico, Então não tem nenhum como tratamento. saber qual que era o problema que ela tinha, nem se podia resolver de alguma forma. Não, resolução, não sei, mas pelo menos um tratamento, um olhar especial, né? Não sei. Mas foi muito assim, ano passado foi um ano muito bizarro. Foi muito bizarro. Eu fico imaginando a cara do advogado, aí quando vocês começaram a falar que todas as vezes que vocês entraram em contato para avisar que a filha dela estava faltando, para avisar que ela estava com problemas na escola e a mãe não fez nada, e agora quer, tipo, não, vocês deveriam ter feito a minha filha gostar da escola. Oi? E aí eu fico pensando, né, que a sociedade ela pensa da gente, né? A gente tem que fazer o aluno gostar. Tudo bem que eu posso ter uma visão sobre isso, né? Falar assim, não, eu posso facilitar as coisas. Né? Você pode deixar a aula mais agradável, variar o tipo de aula. Você pode fazer várias coisas. Cheque. Eu sempre falo para os pais na reunião, assim, que a impressão que eu tenho de alguns alunos é que eles nem sabem o porquê que eles estão indo para a escola. Eles não veem uma importância. E essa importância vem de casa. É em casa que você tem essa conversa, né? Ou então até ver como que seu pai lida com os seus estudos. Isso vai dar importância para o estudo do menino, né? E não é eu que vou... Tipo, esse povo sempre fala, né, que a gente é doutrinador. Nunca eu consegui ser. Porque eu sempre quis fazer eles prestarem mais atenção, se dedicarem mais, eu nunca consegui. E é impressionante que quando a aula descamba assim, para uma parte cômica ou brincadeira, o aluno engaja mais ali. Mas no conteúdo em si... Ele não quer saber. Papai. Eu acho que falta muito o pai conhecer mais seu filho, porque eles acham que o filho deles... Todos são santos, todos são especiais e são santos, né? Mas é isso aí. Então é isso, galera. Esses aí foram nossos relatos. Lógico que a gente tem muito mais. E vai ter mais vídeos falando sobre isso, com certeza, né? Sim, porque isso aí faz parte, né, da nossa vida, fazer reunião com pais. E as mais variados tipos de reunião a gente já teve, né? E no próximo vídeo, Lari, a gente pode falar sobre histórias mais, assim, tristes, né? Sim, com Porque certeza. não é só de alegria que a gente vive, não. E de tirar sarro de pai e aluno mal informado, não. Às vezes tem umas situações assim que realmente a gente até se esforça além do que
faz parte da nossa profissão, né? Para tentar ajudar, porque são situações muito complicadas, né? E a gente erra também, né? Que eu vou mostrar alguns erros que eu cometi também, né? Vamos. Mas é isso aí, ó. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar. Deixa aí no comentário se você já teve que passar por alguma reunião estranha aí com o pai de algum aluno seu, tá? E não esquece de seguir a gente no @Conselho de Classe Podcast lá no Instagram. No Twitter também, @Conselho de Classe Podcast também. Isso aí. Quiser mandar um e-mail também, tem o Conselho de Classe Podcast. @gmail.com. É isso aí, galera. Não esquece de ouvir a gente também lá no Spotify, isso, no Deezer. Nossa primeira temporada já está completa e a gente já começou a trabalhar para a segunda temporada sair também. E é isso aí, moçada. Até o próximo vídeo.